Já já a gente vai falar de um assunto, né, muito triste, muito doloroso, uma tragédia mesmo que aconteceu numa grande lanchonete, na porta de uma grande lanchonete aqui em São Paulo. E nós estamos recebendo a mãe do Diego, né, e também outras pessoas, se eu não me engano, uma tia. Eu vou apresentar vocês agora. Boa tarde, obrigada pela presença, viu? E também aqui com a gente a promotora doutora Eliana Passarelli, nosso especialista em segurança, Jorge Lourdela. Obrigada, viu, Passarelli? Tá com saudade aí de você. Mas eu tô aqui com a Rosane Ribeiro Cassas, que é a mãe do Diego, você, né, meu amor? A Rosângela Ribeiro da Silva, que é a tia, e também a Adriana Cuba, que é prima do Diego Ribeiro Cassas, que foi a grande vítima nessa noite lamentável em que tudo aconteceu. E você vai ver agora um resumo dessa história com o nosso repórter Bruno Tálamo. Vamos lá. Dia 7 de junho, 6h30 da manhã. Esse, infelizmente, foi o último suspiro do jovem Diego Ribeiro Cassas, de apenas 18 anos de idade. Ele foi covardemente assassinado dentro deste estacionamento, que pertence a uma grande rede de lanchonetes. E o pior de tudo, o crime foi cometido por um motivo extremamente banal, a troco de nada. De acordo com as investigações, Diego e os amigos se divertiam em uma casa noturna localizada na Barra Funda, na zona oeste da cidade. E lá, teria se desentendido, teria entrado em uma briga com outro grupo de jovens por causa de uma garota. Pois bem, terminada toda a confusão, eles vieram comer aqui neste estabelecimento comercial. O que eles não imaginavam é que estavam sendo seguidos pelos rapazes com quem haviam se desentendido horas antes na balada. Os momentos que antecederam o assassinato foram captados pelas câmeras de segurança aqui do local. A gente pode perceber que Diego não participa efetivamente das discussões, apenas observa tudo tranquilamente com os braços cruzados, quando é friamente executado com 4 disparos. Um deles, inclusive, acabou acertando a nuca do rapaz. Os médicos e os bombeiros chegaram rapidamente até o estacionamento, mas nada puderam fazer. Diego já se encontrava sem vida. Bom, Sônia Abrão, o crime bárbaro como este completa um mês no próximo domingo. E a pergunta que a gente se faz agora é: a justiça foi feita nesse caso? Infelizmente, nós temos que dizer que não. A polícia até identificou o rapaz que atirou e executou o estudante Diego, mas ele ainda continua foragido. Os familiares da vítima estão extremamente martirizados com a situação e buscam por uma resposta das autoridades. Vocês viram o triste resumo dessa história, não é? A Rosane, a mãe do Diego, que está aqui com a gente, não assistiu essas imagens e não ouviu o que vocês ouviram aí em casa para tentar poupá-la um mínimo, né? É como se fosse realmente um band-aid numa hemorragia, mas é o que a gente podia fazer aqui nesse momento. Porque domingo agora, elas estavam me dizendo, e faz um mês que essa tragédia aconteceu e que o responsável pela morte do Diego está solto. É uma coisa que a família não se conforma. Não é, querida? Conta pra gente. Então, desde a sua morte, né, que o caso está no DHPP, a gente está confiando muito no trabalho da polícia, né? Só que assim, parece que o advogado deles, né, estava dizendo que ele ia se apresentar, só que acabou por não se apresentando, né? Aí foi pedido a prisão temporária dele, tudo, né? E até agora, né, está foragido. Ele já é considerado foragido? Já é considerado foragido. Ele, tem o comparsa dele também, que já foi identificado, né? Só que ainda, parece também que ainda... não foi localizado. Também está foragido, só que este ainda não foi decretado a prisão ainda dele, né? Então ainda não foi localizado, ainda não está como foragido por conta da prisão que não foi decretada. Entendi. Mas nenhum dos dois, né, ainda está nesse Quer dizer, é revoltante, né? Você como mãe que perde seu filho de uma maneira tão brutal, tão covarde da maneira que foi, a sensação, além do luto, não é? É uma indignação total, porque você não tem muita esperança que a justiça seja feita, você ainda acredita nisso? Não, eu acredito no trabalho da polícia e eu estou acreditando que a justiça vai ser feita no caso do meu filho. Eu ainda não perdi essa esperança.
Não, a gente está lutando para isso, para que, né, que esse crime não fique impune, né? Inclusive, até estou sabendo, né, que parece que já estava vencendo o prazo da prisão temporária, não sei se é temporária ou preventiva do assassino do meu filho, né? E já tem um outro pedido, né, que foi feito também lá pelo DHPP, pelo doutor Itagiba, que inclusive até mandou um abraço eu gosto muito do doutor Itagiba, outro. Então, e já foi feito o pedido nessa terça-feira, né? E está no juiz. Entendi. E eu aqui como mãe, assim, eu faço um apelo para o juiz, né? E peço, pelo amor de Deus, né, que ele decrete a prisão dos assassinos do meu filho, que não deixe impune, né? Porque poderia ser o filho dele, né? Graças a Deus não é, né? Porque eu não desejo para nenhuma mãe o que eu estou passando. Que nenhuma mãe sabe. Assim, as mães que já passaram sabem o que eu estou sentindo. As outras não conseguem, né? Então eu peço mesmo para o senhor juiz que ele ajude, dê um parecer favorável aí na prorrogação da prisão, né, temporária do assassino do meu filho, né? E que julgue também a prisão do outro também que ajudou. Né? Esse é o meu apelo. Com toda certeza. Antes da gente conversar com a tia, com a prima do Diego, deixa eu ver com o Jorge Lodelo em que pé está essa situação, Lodelo. Sônia, é importante a gente explicar que houve uma briga numa casa noturna, na saída. E, na realidade, tanto a vítima como o assassino têm idades muito próximas. E a gente sabe que é normal. Infelizmente, moçada, briga, né, nessa idade é uma coisa normal. Mas uma coisa é você brigar. Então, ali houve uma briga e, na realidade, o filho da dona Rosana, com os outros amigos, foram embora daquele local. E eles foram buscar o quê? Eles foram buscar um comércio, uma lanchonete muito conhecida, para poder fazer uma refeição, olha, mais de 5 quilômetros. Ou seja, a briga era para ter se resolvido na casa noturna, na zona norte de São Paulo. Mas não. 2 rapazes, um deles chama-se Caio Rodrigues, 19 anos, procurado pelo DHPP. É esse, né? Essa pessoa, junto com um amigo, perseguem o seu filho. Provavelmente eles não perceberam, porque o seu filho já tinha liquidado esse problema. E quando esse garoto para o carro para fazer uma refeição, esse rapaz chega de forma súbita e faz 4 disparos fatais. Ou seja, uma raiva que já era para ter terminado lá atrás. Parece que no período da casa noturna até a lanchonete, 1 hora. Então, as imagens inicialmente flagraram essas cenas terríveis, de uma violência inominada, e aí o DHPP entra nessa história e começa a investigar inicialmente o caso do zero. Rapidamente, a equipe do Dr. Itagiba levanta inicialmente a pessoa que teria feito disparos, e o suspeito é Caio Rodrigues, que já está sendo procurado pela justiça. E no carro em que estava o Caio tem um amigo dele, que é praticamente da mesma idade. O que tornou mais indignação pela família é porque parece que os pais do suspeito são advogados, se comprometeram ao DHPP de levar o rapaz e não apresentaram. Ou seja, está escondido, como alguns outros criminosos, como tem o Evandro também, que prefere não enfrentar o que fez, não enfrentar a justiça. E fica aqui essa pauta, eu conversei bastante com a dona Rosana, e eu fico imaginando, Sônia Abrão, quem tem filho de 18 anos e a família tem condição de ofertar um carro, ou esse garoto sai para ir em balada, o coração apertado que fica uma família, porque a gente sabe que jovens de 18, 19 anos não têm aquela malícia, aquela maturidade de, eventualmente, numa confusão, pedir uma desculpa, contar até 10. Agora, o que esse rapaz fez de sair da Avenida Marquês de São Vicente, caminhar em direção da Avenida Brasil, ou seja, ele estava numa balada, curtindo uma festa, e por causa de uma briga, e por que tudo isso aconteceu? Porque o rapaz foi na balada com um revólver, com uma arma de fogo. Né, ou agora seja, pode, né? Uma pessoa que em tese não é um ladrão, em tese não é um criminoso, era uma pessoa que estava numa balada e por causa de uma garota, e eu acho que só a dona Rosana vai poder nos explicar como aconteceu, Sônia, o porquê que o filho dela e esse rapaz tiveram esse desentendimento.
antes da dona Rosana explicar para a gente suas primeiras impressões sobre isso, doutora Eliana. Olha, mais uma vez, um lamentável homicídio, né? Desses tantos que a gente tem. Infelizmente, nós contamos com muitos homicídios todos os meses, porque eu volto a repetir e vou continuar repetindo. Podem fazer passeata, podem gritar, podem fazer o que quiserem. Tem que fazer para mudar esse Código Penal, porque não dá. Quantas pessoas exigem segurança e a lei continua a mesma, Sônia, nós não teremos segurança. Filhos de advogados, filhos de outros tantos aí sairão, sim, armados, cometerão os crimes e, lamento, dona Rosana, permanecerão na rua. Porque essa é a postura da justiça, né? Em função da lei que está aí, né? Por mais boa vontade que a justiça tenha, através do promotor de justiça, através do juiz, chega um momento que a gente se torna absolutamente fracos, né? Fraco diante de tanta lei desonesta que tem aí. Eu vou dar só um exemplo, que as pessoas não estão percebendo e prestando atenção. Essa semana no Congresso foi votada a história da corrupção, né? Então vamos podar a corrupção, passa crime hediondo. Crime hediondo está tendo liberdade provisória, gente. Exatamente, eles já... Não é nada. Não é nada. Há tanto tempo, não é nada, continua tudo a mesma coisa. Enquanto está todo mundo aí discutindo plebiscito, porque foi um erro no discurso da presidente da República, e ela não admite que foi um erro, porque é ridículo, né? E aí as pessoas ficam falando assim, não, corrupção agora é crime hediondo, e daí? Deram liberdade provisória para crime de homicídio, não vão dar para corrupto? Olha, vamos parar de graça e vamos começar a mudar. Quer fazer passeata? Dou maior força, vou na frente, mas eu quero que mude o Código Penal. Claro, porque é a base de toda a impunidade desse país, é o que alimenta a corrupção e a criminalidade. Essa violência que a gente está vendo em todas as faixas de idade e impressiona, não é? Na faixa jovem como as coisas andam acontecendo.